Muito bem, tempo gosto de conversa sobre um desses tópicos que nos danhamos no início do show da manhã. Nós até falávamos, por exemplo, sobre relação entre pessoas nesse tempo de pandemia e, sobretudo, a hora que nos aproxima de tempo festa, que tudo alguém naturalmente está crescendo mais perto, também está perto do companheiro e não tem um tempo diferente. A situação de pandemia já está há quase 9 meses e, nos últimos tempos, tudo alguém está longe do companheiro. Não tem conosco a psicóloga Elida e Rodrigues, que disponibiliza mais esse tempo, quase para não entrar um cachê para a mão. Tem que começar a compensar nossos técnicos que têm a colaborar com o show da manhã, na toda a área de saúde. Obrigado pelo tempo. Obrigada, é sempre um prazer estar ali. E fala desse tempo de pandemia na perspectiva de festas e de estar perto. Quando tudo alguém mesmo está perto, é quase ser contraditório, porque não tem necessidade e por questões sanitárias de estar longe do companheiro para evitar contacto físico, mas tem necessidade e tem pessoas que dependem de estar perto daquele outro para atravessar fases difíceis de se vida. Esse tempo Natal pode ter complicações de saúde de foro e psicológico para pessoas que estão longe do companheiro ou é que é expectável que ela? Não, desde o momento que a pandemia começa, é expectável e tem acontecido situações de transtorno psicológico, essencialmente de ansiedade, né? Convivência com familiares, com amigos, com vizinhos, torna uma situação complicado, né? Se antes tinha companheirismo, de não estar porta com porta, nariz com nariz, tudo aberto, né? Hoje não tem uma situação muito complicada. Pessoas fica escondido, atrás e porta. Claro que não tem necessidade de estar perto do companheiro, de estar prichado no companheiro, uma hora de costuma falar, né? Mas nesse momento, aquela situação de ansiedade ali se te sobrepõe a tudo e até leva até situações mais complicadas de problemas de ansiedade. Agora que não está falando, dia do vizinho, que nos via, por exemplo, a relação entre pessoas, vizinhança, que na tudo aquilo que nos toca é uma parte da nossa família e às vezes é chamado de primeira família. É isso, me chamado de primeira família. Primeira família. Né? A hora que nos via nos vizinhança, de forma geral, dentro daquele que é Cabo Verde, nossa tradição e nossa forma de lidar com o companheiro, que relação que nós costumamos ter com os nossos vizinhos? É uma relação efetivamente de família? Sim. Regra geral? Regra geral e me acredita-me muito mais antes do que agora. Agora, tudo alguém está virado para ele próprio, para ser umbigo, se você quiser, né? Hoje em dia, quase que a taxa vizinho toma conta de filhos de vizinho. Né? Nem para ou te ajuda na educação, nem que seja como vigilante. Aquela que se for para passar na rua, passar na boa, para mandar para casa, para bom respeito, para bom. Hoje, mim pelo menos nunca tem estado todo a isso, né? E meninos pequenotes para passar na nossa que é mais grande, e vizinhos, né? Porque tem mais aquele companheirismo ali. Hoje em dia também você vive na verticalidade, prédios. É difícil a vizinhança que o cônjuge que não está de direito. Dentro do condomínio há com mais distanciamento que se fosse vivenda, né? Completamente. Você entra, você sabe quem que está morado na terceira andar, se você na segunda, a maior parte das vezes. Isso é mau. Isso é mau para nós, se você sentir mal, se você tem um açúcar, se você tem um não sei o quê. Primeiro, alguém que está conta com ele é vizinho que está chamando a família de sangue. Portanto, efetivamente, é uma coisa que nem a entender. Tem estado a reduzir muito mais com a altura de pandemia. Né? Se antes não tinha, meu irmão não mora no mesmo patamar, portanto, no mesmo andar, nos apartamentos, é só porta aberta. Hoje em dia, não, hoje em dia não está ficha. Hoje em dia, se me é ansiosa, assim, tem um quadro de ansiedade muito grande, está dificultando bem na boba, pediu, olha, está um pacote de leite que se compra e não sei o quê, está dificultando porque o quadro de ansiedade é tão grande que nunca te pode tocar na várias coisas, que assim, e se toca tem que desinfetar de um aspecto muito em pânico. Só para não entender, aquela situação de ansiedade ali, para quem é que entende, quem está na área de saúde e que, sobretudo, que sabe lidar com a situação de ansiedade, ele é o que exatamente? Ele é uma hiperbolização, usa esse termo, ou então é um exagero da realidade, ele acaba para amplificar a percepção da realidade. Pode ser uma situação de perigo, mas numa visão de uma pessoa ansiosa, ele amplificar. É bom que funciona de uma forma resumida. De uma forma resumida, não costuma falar, não utilizando termos técnicos, que assim
Então, uma pessoa ansiosa tem um campo de visão estreito. Esse que estou a saídas para uma determinada situação. E dependente do tipo de ansiedade que você tem, você tem um tipo de sintomas e de próprio processamento do dia a dia, né? Tem, por exemplo, tem ansiedade, uma ansiedade generalizada, que tem medo de morte, tem medo de ficar doente, tem medo, você entende? Então, se você tem medo de ficar doente, nunca se fala qualquer causa porque é que isto surgiu, não se fala simplesmente na coisa que te acontece. Se o teu medo fica doente numa situação de pandemia, em que tem uma taxa de contágio muito elevada, em que tem pessoas que, se tem sintomas, você fala, não, nunca te chega a ser perto. Nunca tem sintomas, nunca sabe se tem, nunca sabe se tem. Claramente, essa pessoa entra, já não raciocina muito. Vai sentir, é capaz de ter e começa a sentir sintomas. Portanto, é a fazer outros quadros, é a fazer quadro de hipocondria, portanto, que se vou ter dor de cabeça, não sentir dor de cabeça, se vou ter tosse, não tosse, se vou traz, você entende? Então, não Então, ter provoca as menos alterações mesmo corporal na pessoa? completamente, você começa a pode levar aquela, mas pode levar a um ataque de pânico, né? E que te dá o freeze, ou te dá o freeze, você fica congelado, porque está sair do lugar, porque te mexe, ok? Ou então te dá o numa expressão, repare melhor que Melinda prefere que usa muito termos técnicos, que assim pode dar um desvario de fazer coisas sem pensar direito nas consequências da Então coisa. começa a agir de forma irracional sem controle nenhum de suas ações. Né? Exatamente. E nessa pandemia, pessoas que tinham consciência, mas tinham problema de ansiedade, hoje se tem sintomas que, como psicólogo, quase que atabado na psicólogo, né? Psicólogo é um tipo de área de saúde que é difícil alguém nele, por questões meramente de que ser ostracizado, de que ser é quase que um complexo, pessoas têm resistência. Ser pontado o dedo para morrer. Na nossa sociedade também não tem uma dificuldade. Ele não está com nota teu e tratamento psicológico ou psiquiátrico com demência e loucura. Se alguém acha, mas se você tem necessidade de fazer um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, pessoas estão conotando como sendo demência. Sim, não necessariamente porque ele é preventivo. Ele deve ser preventivo, repara, ele é capaz, e mais, psicólogo também mexe, e teu dependente de enfoque que você dá, psicólogo também mexe com a história. Eu costumo dizer, Éder, que é fácil alguém olha para si cabeça, alguém percebe se fraqueza, é que é fácil, é uma coisa trabalhoso, então, talvez não tem gana na nossa cabeça. E isso pode levar a conflitos com terceiros. Se nunca tem consciência das coisas, se nunca tem consciencializa das coisas, não pode entrar em conflito. Imagina, no bocado não começa a falar de vizinho, pandemia, não sei o quê, não está vive na prédio. Mas por acaso um panha saco de lixo, um põe na porta, para quem está sem pan leva. Mas bobo também, já tem uma situação de ansiedade, de problema de ficar doente, é pronto para briga comigo, porque ali da boca pode fazer aquela boca pode ler com o lixo, ele está trazendo doença, ele estás a entender o que é que isto pode levar. Os assim de saber a massa e depois te perder e distribuir. Então vale respirar, vale fazer atenção sim, mas não deixar de ser amigo, de ser companheiro, de estar atento às situações dos outros e assumir em primeira instância que você tem... Que lição que essa pandemia pode trazer para pessoas na relação humana? Se nos via, por exemplo, a vizinhança, para pessoas que convivem todo dia e tem uns que é mais amigo e mais próximo, tem que é completamente distante. Na leitura que não pode ter, por exemplo, de pessoas que manifestam ansiedade, ou que manifestam crises de pânico, ou medos mais simples, de toda a ordem. Hoje em dia, se nos pia essa relação com a vizinhança, coisa que muito está falando, amanhã é bem provável que pessoas comportem dessa forma. Ou de ali para frente, pessoas podem adotar determinada postura. Repara, pensando nessa pandemia, a boca sabe qual é que é o futuro. E pessoas que têm estado a ficha na casa, tem pessoas que têm quase durante todo o tempo de pandemia não saíram de casa.
E se nós nunca está atento a eles, nem que seja com coisa na janela ou com coisa na porta, oi, fulano, você está vivo, mal que você não sei o quê, não te entra num ostracismo, não te entra cada um na nossa concha, não te entra na nossa zona de conforto, que assim é. E não te começa a virar frio. Então, nós é quente, cabo-verdiano é quente, e africano é quente. Gosta de estar preteado, de estar abraçado, de estar pegado, que assim é. E tem acontecido outra coisa, por exemplo, também pessoas também com aquela tendência, e a boca do medo, está falando, não, para, chega para lá, então você torna aquela pessoa, você fica agressiva. Com aquela pessoa. Isso cria a situação e está fazendo com que, não, aquela pessoa não está nem base casa, nem chega perto dele, para ele é muito agressiva, com medo e não sei o quê. Cria ainda, está pior ainda, cria conflitos e isso é um bocado... E que chamar a atenção que, como psicóloga, sei ali que está para consulta, e cada caso é um caso, mas regra geral, em termos de conselhos, é que te deixava, por exemplo, para que as pessoas que sabem entrar dentro do quadro natal, que está longe de família, que têm possibilidade de estar perto para morrer, riscos de saúde é maior, e qualquer recomendações ou de que forma que se pode exercita uma qualidade de vida, ou mínimo de bem-estar para atravessar essa fase, que tu é mais delicado, se calhar naturalmente só se sente mais falta de companheiro nesse tempo festa. Sim, ainda ontem se falar com uma pessoa que está falando nesse momento Natal, que é de família, não lhe diz nada, absolutamente nada nesse momento. Ou seja, você quer viver de forma convencional e acaba de Natal. Exatamente. É que é fácil, hein? É que é fácil, mas tem que criar algumas estratégias para driblar a situação. Hoje em dia, tem internet, tem videochamadas, que assim mesmo tem videochamadas que te aproximam de pessoas que estão longe de alguma forma, mas acima de tudo, sabe sim, é uma situação problemática, mas também que deixa coisas toldar na cabeça, que deixa não fica muito fichado, quem nunca está concebe ideia de uma pessoa que vai visita ser mãe ou ser avó já tem 8 meses. Nunca está dificultando, porque família, atenção, quer dizer, e se é alguém grande que quer sair de casa, então nem vizinho quer saber dele, Éder. Então acho que sim, ter consciência que isto existe, que está, mas não está criando nossas estratégias. E saber lidar. Saber lidar. Se você está conseguindo lidar, você jogue um apoio, jogue alguém que pode ajudar, cria as próprias estratégias. Sempre de forma consciente e responsável. Porque a estratégia pode que serviu. Então, o tem que minimamente saber como que é feito, como que está funciona, para você falar, não está lidando melhor assim, está lidando melhor assado. Muito bem. Eu te agradecer para tempo, mas tempo nunca quer chegar no mar bem-vindo. E se ela te pedir tinha tempo, para você não te ficar terrível, e estava a trazer ele para o outro lado. Mas ele nunca quer deixar alguém com ele. Obrigado. Dá sempre as ordens e boas festas. Hein? Para nós tudo.